Bom dia com Jesus. Vamos ver o verso 19 e 20 da primeira carta aos Coríntios. Somente 2 versículos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Senhor abençoe a sua palavra. Sentai-se. Agora eu queria ver esse aqui, ó. Irmã Brana, na perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 159, perguntas e respostas sobre os selos. 159, né? A pergunta é essa: terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Nós devemos falar essa palavra de uma maneira bem legível, né? Bem audível, bem compreendida. Porque às vezes as pessoas, porque mesmo os denominacionais não conhecem esse termo rapto. Eles conhecem arrebatamento e acham que o arrebatamento será um espetáculo público. O mercado fechou e o avião ficou sem o piloto, aquela coisa toda. Não, não é assim. Não é um espetáculo público. Vai ser um rapto. E se não se pronunciar bem claro, eles pensam que vai ser um rato, não é? Eu tenho ouvido isso, vai ser um rato. Dá para entender? Vai ser um rato. O rato virá e coisa e tal. E eles ficam pensando que é o rato mesmo, o rato virá, não é? É o rapto. É um P mudo aí, mas que tem que ser pronunciado. O rapto, quer dizer, porque não será um espetáculo público. Não haverá nenhuma televisão e sistema de rádio, como tem aquela gravação que eu mesmo usei para ilustrando o desespero. E Estocolmo e não sei mais quem, aquela revelação que tiveram, né? Aquela revelação vendeu muito disco, foi muito bom, né? Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto, antes do arrebatamento, que será oculto. O profeta diz: hoje, se desaparecerem 500 pessoas na terra, o mundo não ficará sabendo. Dá uma noticinha assim, outra ali, outra acolá, não é? Ele responde: seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo. Isso quer dizer, essa noiva está tendo um ministério. É a mensagem da hora, que é o ministério da noiva. É viver a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, correto? Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Porém, será tão humilde. Aí então nós vamos ter a preliminar hoje uma síntese, um resumo de Deus em simplicidade. Será tão humilde, será tão simples, que só quem tem mesmo o Espírito, o sinal é que perceberá. Quem não tem, não perceberá. Agora, perceberá o quê? Não perceberá a mensagem. Que você não tem como explicar, mas você percebeu. Você percebeu a mensagem. Percebeu que Deus nos enviou um profeta para essa hora. Você percebeu a mensagem da hora. E não somente a percebeu, mas como também a recebeu, creu nela, né? Creu nela, de coração. Então, isso forma realmente o corpo místico de Cristo, que, aliás, esse é o verdadeiro Filho de Deus.
Porque agora já olhando para esse lado, nós vamos ver isso, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Então, Jesus nunca é filho de Davi para os gentios, ele é filho de Davi para os judeus. Ele é filho do homem no ministério profético. O irmão Branham não é o filho do homem, eu falei isso hoje no rádio. Ele é um filho do homem, ele. Agora, o ministério dele é o ministério do filho do homem. Então, isso está tão afinado, tão junto, que não se pode separar praticamente. Ele não é o filho do homem, ele, o homem, William Branham. Mas o seu ministério, o ministério que ele desencumpriu, cumpriu aqui na terra e cumpre até hoje, porque sua morte não pôs fim ao seu ministério, esse é o ministério do o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Então, a vinda está em pleno curso, a segunda vinda de Jesus Cristo está em pleno curso. E na medida que isso vai passando, nós vamos sofrendo uma desintegração. E a carne vai sendo carne, o sangue vai sendo sangue, e o espírito vai sendo espírito. A alma, a natureza do espírito, que já estudamos, que realmente vem formar a natureza do Filho de Deus. Porque, na verdade, o que faz o Filho de Deus é o Espírito Santo. Aos Romanos, capítulo 8, ele diz, São Paulo diz, verso 10 em diante, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Presta atenção. Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, por que ter o Espírito Santo? Por que ser templo do Espírito Santo? É porque o Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. E você pode acentuar na sua vida. Não tem essa pessoa que tem o Espírito Santo que não carregue a bênção pentecostal. E a bênção pentecostal não significa propriamente essa balbúrdia dos dons espirituais, carismáticos. Os dons carismáticos, que hoje é aceito por todo mundo. Aí que está o engano. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uma característica perfeita do Espírito de Deus na vida da pessoa é que com Cristo ela padece. Ela padece por Cristo e por Cristo pela palavra que está em si. Não que ela busque com um complexo de perseguição, mas ela padece pela mensagem, pela palavra, pelo nome de Jesus. Agora, isso realmente é que significa esse ministério.
esse ministério da noiva, então ela, unicamente, os eleitos, veem esse quíntuplo de Efésios, porque é uma questão de revelação. Você vê o que é ensinamento, você distingue o que é a administração apostólica, você vê o Espírito, percebe que aquilo é apostólico, que aquilo não é o homem, mas aquilo é o Espírito apostólico, o ensinamento de Deus, a chuva, o verdadeiro evangelismo. Eu estava havendo alguma reclamação sobre as mensagens por parte de alguns pastores, que as mensagens do rádio são um tanto duras, e se fossem mais evangelísticas. Mas eu penso assim, quando vai passando o tempo, tudo vai sendo motivo, não é? Os motivos vão surgindo. Quer dizer que na Rádio Universo de Curitiba, que balançou o Brasil, aquilo não foi evangelismo. Essas fitas agora devem ser. Vou ocupar o tempo do rádio, o dinheiro do rádio, para ficar lá, Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e tal. Né? Esse é evangelismo. Aí é falta de revelação do que é evangelista na mensagem. Do que é evangelismo da mensagem. Não vai pensar que evangelismo da mensagem é água com açúcar, não. E, para mim, o programa do rádio, excetuando aquela visita da igreja, né? A mensagem do rádio é evangelística. Ela é evangelística, ela evangeliza através da mensagem, da hora. Não é certo? Então, esse corpo se beneficia, ele discerne esse ministério, porque ele está integrado nele. Você faz parte dele, você é participante dele, mesmo não entendendo. Mesmo não entendendo. Em tudo, isso aqui você consulta a Deus. Por quê? Nós não somos profetas, mas somos proféticos e estamos no corpo da profecia. O corpo é profeta, o corpo é profético, o corpo é apostólico. Por isso é pentecostal. Não pentecostal no sentido vulgar generalizado, não é? Até mesmo Balaão, o profeta, disse, na mensagem Mudou Deus, alguma vez deu o seu parecer, ele disse no parágrafo 115, e Balaão agora pensou, sendo um profeta, há somente uma coisa para eu fazer. Isto é procurar saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Este é o dever de um profeta, se ele é chamado para ser um profeta. Tanto é assim que a profecia de Balaão é correta, é verdadeira. A sua doutrina é que foi falsa. A doutrina de Balaão. Mas a sua profecia não teve jeito de ser falsa. A sua profecia. Agora, a sua doutrina foi falsa. Agora, nós temos a profecia e temos a doutrina correta. Esse é o ministério da noiva. Agora, o profeta deve ser tido como modelo. Não essa dúvida. Porque Deus não fala, o crente não trata com o crente como trata com um profeta. Então, Israel disse, fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco. Porque se Deus se manifestasse ao povo como se manifestava a Moisés, o povo morreria. Para que não morramos, fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco. Agora, isso aí fez de Israel um povo. Porque Deus trata com Israel como povo. E os gentios ele trata como indivíduo, esse indivíduo formando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
É, quando o anjo do Senhor disse para o irmão Branham, nunca fumes, nunca bebas, nem manches o teu corpo, ora, não tem que aparecer esse anjo para você e falar a mesma coisa. Dá para entender? Esse anjo não tem que aparecer para mim e falar a mesma coisa. Ah, mas eu já fiz tudo isso que o anjo não permitiu que ele fizesse, porque como homem ele ia fazer, porque o desafio foi grande demais. Mas quando ele ia fazer, o torvelinho não deixava. O Senhor não deixava. Quando o homem em si ia fazer, não suportava o desafio. Então não deixava. Agora, depois que você creu na mensagem, então quando você foi batizado, você carrega essa mesma ordem. Não fumar, nem beber, nem manchar seu corpo. Por quê? Agora você tem consciência de que ele é templo do Espírito Santo, de que você é membro do corpo do Senhor Jesus. Por quê? O que faz o corpo é a palavra. O que faz o corpo é a palavra. Você quer ver aqui? É uma coisa chocante. Mas a intermitente luz vermelha do sinal de sua vida, sua vinda, a voz de Deus, parágrafo 106, isso é assustador, veja. Os programas, ele não está dizendo a TV, os programas de TV. Os programas de TV, fazem a carne e o sangue da mulher. Os programas de TV fazem a carne e o sangue da mulher. Fazem o filho da perdição, portanto, formam o corpo filho da perdição. Por quê? Os programas de TV, as propagandas de TV, é que te levam a usar aquelas coisas que são mostradas com tanta fragrância, sensualidade, quase que um ato de sexo ao usar um creme daquele no corpo. Ela estava como que sofrendo uma sensação sexual. Então aquilo está transmitindo, fazendo a carne e o sangue da mulher. A roupa, a moda. E tantas, continuando ele disse, mas isto coloca a América na ordem exata para cumprir a Escritura. O número da América é 13. O altar da América é uma mulher, sempre. Está no nosso dinheiro, está em tudo. E agora isto certamente traz a um tempo em que teremos a deusa americana. Também não está muito longe, você pode ver a Escritura na parede. O que vamos fazer? Você não pode nem mesmo andar na rua, veja as ruas. Comece pelo centro e simplesmente veja a exposição das mulheres, como elas se portam vestidas com roupas que, a bem da verdade, uma mulher deveria ter vergonha de ficar em seu quarto daquela maneira. Andando pelas ruas tão apertadas e vestidas com roupinhas, e fora nestas praias com esses pequenos quines. Não é nem bi, já é só o quines mesmo, que em cima não tem nada. Ou seja, o que for que chamam isso, usando e tais coisas como essas, e não sabendo que nelas está um espírito, porque seu corpo não é templo do Espírito Santo, é um espírito maligno. É um espírito maligno. Porque aí vem o fator da amizade. Um homem fazer amizade com um católico, um irmão, ter um amigo católico, ter um amigo denominacional, ter um amigo descrente, um amigo ateu, ter um amigo com os olhos de camaleão, malvado, como aquele caçador, com um propósito profético,
Quer dizer, o homem ter amigos, quer dizer, isso era norma no tempo em que existia leis. Hoje, é o seguinte, eles têm que ter amigos e suas mulheres têm que ter amigos e amigas. Isso não quer dizer que o amigo do homem era o amigo da mulher. Havia muita diferença. E que o homem podia ter amigos, desde que esses amigos respeitassem sua fé, sua conduta e a sua moral. Sabe-se que Davi não era crente, era católico. E chegou a pescar com o irmão Branham, andar no carro com o irmão Branham. E ele ia com o irmão Branham e uma mulher passando na rua, então ele assoviou a mulher. E agachou dentro do carro. A mulher não viu quem assoviou, olhou, viu o irmão Branham dirigindo. Eu não sei se ela conhecia o irmão Branham, ele assoviou e agachou. O irmão Branham ficou quieto com aquilo. Aí eles convidaram o irmão Branham para almoçar com ele. Ele guardou aquilo. Ele guarda. Ele não era vingativo, mas ele guardou para a hora certa. Naturalmente, né? Aí chamaram para o almoço, ele foi. Quando a mesa estava posta, tudo direitinho, e a sua esposa disse, irmão Branham, vamos almoçar, coitado, ele ficou. Ele estava de pé, nem se assentou e disse, não, eu não vou almoçar com Davi, e vou te contar por quê. Porque ele assoviou uma mulher dentro do carro, ele mexeu com uma mulher, escondeu dentro do carro e deixou que eu ficasse exposto. Deu até logo, foi embora. Aí eles ficaram no acerto lá entre si, né? Tá vendo? Quer dizer, ele ligou o carro, não sei se bem nessa ocasião foi esse, né? Ligou o carro, o rádio do carro do irmão Branham, disse, não, desliga. Nós ficamos constrangidos. As pessoas podem fumar dentro da nossa casa, podem entrar de shorts, podem fumar dentro do carro, podem ligar o nosso rádio, porque a gente fica constrangido. Mas ele disse, não, eu não ouço esse tipo de música, você sabe. Aí quando chegaram na pescada, estavam pescando lá, os passarinhos gorjeando, disse, essa é a minha música. Essa é a minha música. Quer dizer, ele, como Nazireu de Deus, um pintor estava pintando a sua casa e com o radinho ligado. Ele disse, pode parar o serviço. Você para o rádio ou então para o serviço. Uma das duas. Né? Agora, isso não deve fazer de nós as pessoas agressivas que buscam peitas e rixas e guerras e coisas assim. Mas há uma maneira de manter-se dentro desse espírito sem ser bruto, sem ser ignorante. Eu não sei como ele aplicava isso. Eu sei que ele fez isso e ele fazia isso. Quando muitas delas cantam em corais, isto é o que Jesus disse que aconteceria. Carne feminina é feita, produzida, ele já disse, se produziu pela TV. Porque é na TV que se propaga a moda, os cosméticos e coisas assim. E toda sorte de linguagem, tipo 3 horas, tipo isso, tipo aquilo, e outras coisas, né? E bicho, e você para a mãe, você. Então isso é a sociedade, né? Você com o pai, a criança, não tem mais senhoria dentro de casa, é você. Não existe senhoria, é você. Os mais velhos não são mais senhores para os mais novos. Então isso faz a carne feminina. Esse não é definitivamente o corpo de Cristo. Elas não são filhas. O profeta diz, não sabendo que nelas está um espírito maligno. Agora, se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos. Se sois guiados pelo espírito da TV, não sois filhos. Por que descarregar tudo nos programas da TV? Porque é o meio
máximo. A sociedade, o mundo não vai conseguir um outro meio maior. Pode vir aperfeiçoamentos da TV. Mas não tem mais, é o teto. Depois só Cristo é que vai fazer. Transportar a própria pessoa. Ele transporta a imagem. Jesus vai transportar o próprio corpo. Com a mesma velocidade que a TV transporta a imagem. Então você projeta aqui e já sai lá no Japão ao mesmo tempo, a imagem. Mas isso é apenas a imagem. É até onde eles podem chegar em relação à imagem. Pode haver aperfeiçoamentos. No telefone já existe e tudo mais. Mas não passará disso, virão aperfeiçoamentos. Eles pensam em transportar o homem através das ondas. Mas o físico, a matéria física, eu particularmente creio que eles não chegarão lá. Eu creio que isso é só para Deus. Deus vai fazer isso. Porque você vê quando ele manda a câmera lá no estádio do outro lado do mundo, não aparecem imediatamente os jogadores aqui jogando a bola em imagem. E você não pode falar com imagem, né? Porque não tem jeito, ela não ouve, mas você está ouvindo aquela imagem, vendo aquela imagem se movendo. Agora Jesus Cristo fará do seu corpo isso aí. Com, é claro, num outro corpo. Esse corpo físico não suporta isso. Então aqui faz a carne feminina. Elas são carne e sangue. Elas não são deusas, na minha opinião. Elas não são estrelas. Deus me perdoe se estou errado. É um striptease por atacado. Você dificilmente pode culpar um homem, se ele não é um cristão, que caísse em tentações e a tal ponto que ele fizesse algo errado até que, veja, não poderia se conter. É de se admirar que não esteja acontecendo mais ruínas, porque em muitos casos as mulheres estão buscando isto. É uma violentação que elas, de uma maneira, quer dizer, entre aspas, que elas mereceriam, que deveria acontecer. Mas se não fosse, como poderia você culpar o homem? Coloque a culpa onde a culpa pertence. Paulo não poupou, ele disse que foi ela. E eu tenho que repetir, como que a justiça pode prender um homem por ter, segundo a palavra daquela mulherzinha, violentado ela às 2h da manhã no apartamento dele. Uma mulher disse, agora, irmão Branham, eu sou simplesmente tão moralista como eu. Não há dúvida quanto a isso. Porém, minha irmã, sabe você que você vai responder ao dia do julgamento por cometer adultério quando você se expõe lá fora e os homens olham para você? Ele disse, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela e terá que responder por isso. E talvez você não cometeu o ato, mas se você permite Satanás colocar aquele espírito em você, aquele ímã em você, quando a natureza, ela mesma devia ensiná-la que aquilo é errado, sem o Espírito de Deus, não precisa o Espírito Santo. A própria natureza ensina muitas mulheres descrentes. E isso é errado. Sem o Espírito de Deus, a natureza deveria fazer isso, ensiná-la que aquilo é errado. Não precisa nem o Espírito Santo. Bastava um pouco de bom senso. Eu predigo que logo elas sairão como uma destas coisas que simplesmente será uma folha de figo outra vez. Eu predisse isso há 30 anos atrás. Bem, um insulto para a Bíblia, bem? Elas farão isto. É um striptease público. Agora, o diabo fez o mesmo aos filhos de Deus hoje. E isto é correto. Observem nossos negócios. A maioria dos nossos negócios é controlada por mulheres, muitos deles. Isto é certo. Até a ministra da Economia. Veja nossas igrejas. Veja a nossa nação.
como os filhos de Deus, se inclinam ao altar destas coisas, estas mulheres, quando elas são, para mim, não são mais que prostitutas públicas. É uma coisa horrível dizer isso, mas é a verdade nua. Eu sei que pessoas ouvirão estas fitas e coisas dirão estas coisas. Mas como pode você fazer isso se você se apresenta assim e um homem olha para você como Jesus disse que você cometeu adultério com ele? E quando aquele homem tiver que responder por ter cometido adultério com você, quem fez isso? A falha é de quem? É da mulher que se despiu daquela maneira, se produziu daquela forma, se vestiu daquela maneira, ou se apresentou ante aquele pecador. E isto é certo. É o sinal do quê? Do fim do tempo, a luz vermelha. A maternidade está rompida, nações estão rompendo. Agora, se você deseja ver onde Jesus disse isto, leia Mateus 5, 28. É aí onde isto estava. A vida feminina tem sido a causa da forma da queda sobre... Foi lá no Éden assim. E teria que ser da mesma forma agora. Esse poder sexual tem sido uma ruína. Se você deseja pesquisar, aqui estão algumas nações que eu pesquisei suas quedas. Uma foi o Egito, a Síria, Roma, e outras caíram pelo poder das mulheres. Todas elas. Mas o que tem a ver isso com ser filho? Já vimos. Os programas de TV fazem a carne e o sangue da mulher. Agora, elas não têm o Espírito de Cristo. Elas não são filhas. Portanto, aqueles que caem em seus laços não são filhos. Isso quer dizer, se são, sairão. Se converterão. Se batizarão em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos lembrar aqui que há uma promessa. Você vai ver que agora um paralelo entre a mulher e a igreja, o que ela sempre representou na Bíblia, durante todo o Velho Testamento você vê que estas grandes mulheres da Bíblia Sagrada sofreram terrivelmente. Elas enfrentaram situações delicadas, decisivas, e deixaram rastros, como Pedro disse, deixaram modelo. Elas sim são modelo. Porque se lá tem o modelo, o que ela é? Ela é bonita, então ela é modelo, ela é manequim. Então, Sara foi e é modelo. Agora, só que ela nunca ficou dentro de uma vitrine despida. Ela nunca ficaria assim. Ela nunca desfilaria numa passarela desfilando uma nova moda. Ela nunca faria isso, mesmo com toda a sua beleza. Ela nunca seria uma mulher de harém, como não foi. Ela carregaria um sofrimento, uma cruz, que bastava ela pular o corguinho, ela estaria livre dela. Todas elas, bastava pular o corguinho, como diz, na linguagem popular. Bem camponesa. Pulou o corguinho. A mulher do fulano pulou o corguinho. Pulou o corguinho, quer dizer, passou para lá, para o outro lado. Então ela poderia pular o corguinho facilmente, com muita facilidade. Mas ela não pulou, como vocês também poderiam, ninguém estar aqui agora. Mas o que eu digo, o que é que segura vocês aqui? As pessoas que nos censuram lá de fora não têm conhecimento. O povo mais livre que existe é o povo da mensagem. Nós não fazemos artimanhas para que ninguém venha para a mensagem. Nós não usamos métodos
Pelo contrário, tem dito assim, você não for revelado, não venha. Se você está saindo da sua igreja para vir para cá, por causa de problemas que você tem lá, não vem não, porque aqui tem mais. Isso tem que ser por uma revelação. Por uma revelação. Então, se os programas da TV, o profeta diz, formam a carne e o sangue da mulher, a palavra, a mensagem forma o espírito da igreja. E, por consequência, rege o seu corpo. Ora, se a lua pode reger, se os signos podem reger o natural, e a palavra? E a palavra que criou a lua, que fez dela o satélite da Terra. E a palavra que criou o zodíaco. A palavra é o Criador. É quem forma o corpo. Então alguém me perguntou ontem no telefone, escuta, qual é a idade da sua igreja? Quando é que ela foi fundada? Eu disse, foi lá com Abraão, esse povo lá. Quer dizer que você é judaísta, né? Eu sou judaísta. Aliás, os judeus têm a crença correta, eles só não creem que Jesus é o Messias, Jesus a quem eles crucificaram, porque eles foram cegados por amor dos gentios. Mas eles não creem em três pessoas distintas. Eu falei, não, a sua igreja foi fundada em Niceia. A sua igreja é de Niceia para cá. Ela não é apostólica. Ela é chamada de apostólica, mas não tem nem o batismo apostólico. Nem o batismo dos apóstolos ela não tem. Que é em nome do Senhor Jesus Cristo por imersão. São Pedro, o primeiro papa, entre aspas, batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, tudo isso em formação do corpo de Cristo, do Filho de Deus. Pedro entendia de que era, por revelação, ele sabia o que era ser filho. Ele fez a grande declaração, tu és o Filho de Deus. Tu és. Falou, afirmou categoricamente. Agora, falando dessas mulheres, de experiências difíceis, que viveram momentos cruciais e que determinaram até destino do próprio Israel. Porque se umas que roubaram, outras construíram, foram causas de salvamento. Então nós vemos essa experiência da Ruth, que vou repetir aqui, no 159, do parente redentor. 159. Descanse. Foi o conselho da igreja ortodoxa, que era Noemi. Ruth não era uma hebreia, ela não era judia. Ela veio com sua sogra, Noemi, que simboliza a igreja ortodoxa. Ela representa a igreja gentílica. Então a sua carne, o seu sangue, tomou uma direção diferente da carne e do sangue de órfã. A outra, a concunhada dela. Porque a órfã voltou, chorando, mas voltou. Ruth prosseguiu. Tu és o teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, onde você dormiu, dormirei, onde você... Aquela decisão levou... Então, nesse passo, no passo a passo, do dia a dia, Noemi ia tendo uma influência eficaz, cada vez mais eficaz, sobre Ruth, para que ela não era uma alcoviteira, preparando uma mulher para Boaz, não é isso não. Isso é o outro lado da coisa, é o outro lado do córrego.
não é? Então, ela preparou a Ruth para ser redimida por Boaz e entrar na linhagem da mãe de Jesus Cristo, da genealogia de Cristo, do Cristo homem. Agora, lembrem, a lei de redenção. Não, espere. E o que ela disse? Descanse. Porque quem é que pode receber um conselho para descansar? É quem está cansado. É quem está empreendendo. É quem está enfrentando. É quem está pleiteando, lutando por algo. Então, aquela palavra na boca de Noemi era tudo para sua nora, a quem ela estava afiliada, não mais através do seu marido que havia morrido, porque ela estava livre. Você está livre, pode ir embora. Jesus disse, vocês também não querem ir? Mas ela ficou filiada a Noemi. Livremente, ela estava livre porque o seu marido era morto. Então, o que aconteceu? A Noemi disse para ela, descanse. Você agora não tem mais nada que fazer. O irmão Branham disse, amém. Descanse, Ruth, porque o homem não terá descanso enquanto não pagar o preço inteiro de redenção. Ele tem que trazer filho através de você, não é de outra. A sua decisão, Ruth, lá aquele dia quando eu mandei você voltar, um órfão, determinou seu destino. Boaz vai trazer filho através de você. Aí ele apontou com amém, amém. Exatamente aí é onde eu estou. Onde é que você está? Está na interrogação? Está na mendicância? É um pedinte? É um mendigo? Pobre mendigo, desprezado era. Não. É onde estou, amém. Ele não descansará até que ele tenha pago o preço inteiro de redenção para redimir você. Tudo que você tinha perdido, tudo que você era. Porque aí está a lei da redenção. Enquanto estamos chegando, toda a lei de redenção é esta. Antes que um homem pudesse redimir uma propriedade perdida, ele tinha que ser o parente mais chegado. E a próxima coisa, ele tinha que ser um homem honesto, um homem justo para fazer aquilo. Então ele tinha que ser um homem que fosse valioso em dinheiro, tendo dinheiro suficiente para fazer aquilo. Então ele tinha que fazer um testemunho público que ele o tinha feito. E daí em diante, era sua propriedade. Que redimindo a sua propriedade, ele estava redimindo a Noemi. Então agora, redimindo a quem estava com Noemi, a Noemi redimiria automaticamente quem estava com Noemi. Boaz representava Cristo. Não tenha dúvida. Agora, Ruth representava a igreja. Você, o crente. E agora Deus, no Velho Testamento, a única maneira pela qual ele podia vir e redimir o que tinha sido perdido, Deus precisou vir e ser parente do homem, e a única maneira pela qual Deus poderia vir e se tornar parente do homem era sendo um deles. Somente assim ele poderia ter filhos, porque caso contrário ele teria somente filho. Esse coletivo forma uma unidade, forma um corpo.
Mas como um corpo é composto de membros, é uma coletividade, portanto. É uma pessoa, sim, uma coletividade de membros. Cabeça, tronco e membros. Eu digo, eu vou parar com essa parte do parede redentor, porque o tempo nunca deixa a gente, o tempo faz a gente patinar. Hoje vocês vão almoçar mais cedo, né? Agora, ainda continuando sobre esse sacrifício, às vezes fica sem força, perde a força. Como Ana estava completamente sem força, tudo pelo filho. Tudo era em função daquele filho. Sara estava sem força, sem condição. Agar sim tinha. Ela era fértil, portanto ela tinha condição de ter o filho. Isso é coisa para você anotar, né? Anotar na mente, prestar bem atenção. Agar sim tinha condição, porque ela era fértil, mas ela não tinha marido. Ela não era da linhagem. A coisa não era para ela. Você disse, mas se eu tivesse aquilo que aquela pessoa está desgastando tanto, não sabe usar, aquilo seria tudo para mim. Aquilo não seria desperdiçado como está sendo. Você diz assim, você pensa em relação a muitas coisas, ao carro, à casa. Se eu tivesse uma casinha dessa, ela não ficaria essa imundícia, ela ficaria limpinha, essas vasilhas seriam limpinhas, esse alumínio estaria brilhando e coisa assim. E se eu tivesse um marido como este? Ela não tinha marido, ela era fértil, ela tinha condição, ela tinha força feminina, mas não tinha marido. Aí vem a coisa que deveria fazer a igreja ser agradecida como Sara foi. Estar. Porque Sara tinha marido não é porque ela era casada com Abraão, é porque ela estava em Abraão. Isso aí ficou provado que ela estava em Abraão quando ela não morreu. Mical estava casada com Davi, mas não estava em Davi, porque se ela estivesse em Davi, ela correria, desceria as escadas correndo e pularia junto com Davi. Ela entraria na mesma bênção pentecostal. Ela não ficaria indiferente enquanto o marido está alegrando o espírito. Ela está lá limpando as unhas, admirando os vestidos, olhando para o lado, se divertindo com criança, essa coisa toda. Completamente indiferente e às vezes até achando ridículo. Eu estou traduzindo essa mensagem que vai começar depois dessa que vai terminar. O irmão Branham, alguém disse, irmão Branham, aquela mulher não te perturba, ela só fica amém, amém, amém. Eu disse, aquele amém dela me ajuda. Ela é uma cristã. Pelo contrário, é verdade, agora é só na fita. É só na fita, não adianta que alguém querer imitar. Oh, glória! Cadê? Acabou. Lá naquele cantinho, lá onde está o Ricardo, lá no canto. Oh, glória! Quem que faz isso? Irmão Manuel Caetano, né? Caetano? Caetano. Cândido? Manuel Caetano. Oh, glória! Acabou, oh, glória! Disse, aquilo não te perturba? Ele disse, não. Ele disse, mas ela é uma perversa. Ela é má lá fora. Ele disse, ela é uma cristã. Ela me ajuda.
Ela me ajuda, vocês vão ouvir isso na fita. Agora, a Agar tinha condição. E nós estamos atrás da visão. O natural está em busca disso. É de encontrar homens que tenham condição. Condições. Mas você pode ver que todas elas estavam sem condições. O irmão Branham diz, justamente através de mulheres estéreis e que enfrentavam dificuldades, é que Deus trouxe homens que marcaram época na Bíblia. Até a mãe de Beethoven, dessa música clássica aí, diz que foi 5 abortos. Era uma loucura. Se você tem que operar, não. O 6º foi Beethoven. Nasceu a criança. Legou ao mundo Beethoven. Depois de 5 abortos. Então ela tinha força. E a igreja tem força, não tem marido. Seu marido é dinheiro. Seu marido é política. Seu marido é o mundo. Não é filho de Deus. Não é o corpo de Deus. O corpo de Cristo é débil. Ele cansa no caminho. Ele tem dor de cabeça. Porque sai dele virtude. Ele se acaba antes do tempo. Ele tem velhice precoce. O irmão Branham disse, as escrituras mostram que Jesus estava com 30 anos e aparentava 50 anos. 50 anos de idade. Eu conheci uma irmã aqui, de traços bonitos, mas toda acabada, com tantos filhos arrastando atrás aquela dificuldade, e ninguém podia dizer que ela estava apenas com 30 anos de idade. Sara deitou com Abraão. Isso por iniciativa da própria Sara. Digo, Agar. Agar deitou com Abraão. Por iniciativa da própria Sara. Comeu com Abraão. Bebeu com Abraão. Dormiu com Abraão, mas não era esposa de Abraão. Portanto, ela não poderia trazer um filho original. O filho da promessa, quem tinha que trazer era a esposa de Abraão. O filho da promessa era com a esposa. Mas como não deu Ismael para ela? Sim, tudo por iniciativa de Sara. Teve aquele bebê no seu colo, para lhe tirar o opróbrio. O profeta diz, então elas jogam afeto num cachorro, jogam afeto em animais, em bebês dos outros, o que é instinto materno, e filhos dos outros, e se torna a mamãe, externando afeto maternal. Mas elas mesmas não podem ter filhos. Agora, isso é um quadro, gente, não é diminuindo a quem quer que seja. É o quadro atual. Não faz de nós ninguém melhor do que ninguém. Sara não era melhor do que Agar como pessoa. A diferença é que ela tinha um esposo e estava no esposo. Casamento é estar no, estar nela, estar nele. Para mim, isso
Eu venho pensando assim, eu vejo os irmãos descendo e tudo, e pensando agora, o sacrifício levantar mais cedo. Senhor, qual é a recompensa desta manhã? Porque tudo é recompensa, tudo é bênção. Só de você esforçar para vir na igreja, você já está sendo abençoado. Você está trazendo à memória a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Agora, Jesus fez o mesmo. Ele abriu o caminho para os seus. Aqui no quinto selo, parágrafo 184. Quinto selo, 184. Então estava recostado ali, pensando nessas coisas. Eu não sei até onde vai, porque tem reticência no 184 aqui. E eu estou com medo de entrar aqui e não poder. Faltam 4 minutos só. Então estava recostado ali, pensando nessas coisas, quando de repente algo sucedeu. Agora todos conhecem acerca das visões que Deus me tem dado. Se isto foi uma visão, nunca havia tido uma igual. E as visões me têm vindo desde menino. Não adianta você querer ter visão profética. Visão todo mundo tem. Mas visão profética é outra coisa. Então algo sucedeu de repente e sentia como me distanciava. Pensei que se passa, parece que estou morrendo. Cheguei a um lugar e pensei, vou olhar para trás. E amigos, isso foi tão real como nos vemos um ao outro neste momento. Exatamente. Voltei para olhar para trás e ali estava eu recostado na cabeceira da cama ao lado de minha esposa. Pense, provavelmente foi um ataque ao coração. Morri instantaneamente. O que seria uma das melhores maneiras para morrer? É do ataque do coração, de repente. Foi um ataque ao coração e não tive que sofrer. Isso é muito estranho. Ali estou recostado e ao mesmo tempo estou aqui parado. Então voltei a vista para onde ia. Ali vi um grande campo com uma planície verde. Eu não sei se dá tempo para mim ler tudo. Eu vou ter que... Lá disse, que será isto? E de repente, enquanto olhava, vinham correndo para mim milhares de mulheres jovens, todas vestidas de branco, e seu cabelo longo até a cintura estavam descalços. Não estava de salto alto. Pensei, que é isso? Voltei para olhar para trás e ali estava recostada. Olhei para cá e ali vinham correndo. Me mordi o dedo e pensei, eu não estou exatamente dormindo, ainda tenho tato. Isto é algo muito estranho. E aqui vinham correndo todas essas damas e eu nunca havia visto damas tão formosas. Agora você estava lá. É assim o nosso Deus. É assim o nosso Deus. Se você é bonita, se você é feia, é feio, é narigudo, ou seja o que for, espera um pouco. E todas correram e chegaram onde eu estava. E vocês sabem como tem sido minha vida. Me consideram como alguém que odeia as mulheres. Porém, não é assim. Nazireu não vai com coisinha com ele, não. Eu penso que uma mulher boa é uma verdadeira joia. Porém, uma que não é boa é como disse Salomão, apodrecimento em seus ossos. Como é que chama o nome? Osteoporose. Osteoporose. Também que eu tenho muitos médicas e médicos aqui, né? Doutor Veras, está ali. Osteoporose. Provérbios 14, 12.
Então, o que eu censuro é a mulher de má fama ou a integrante. Então, essas damas chegaram e me abraçaram. Agora, isso é muito fora do comum. Vocês sabem que eu não permitiria isso. Todas elas me abraçando. Agora, terei que dizer isto de modo que todos entendam, sendo que estamos numa congregação mista. Elas eram damas puras e me abraçaram todas, dizendo, nosso precioso irmão. E cada uma me abraçava quando passava. Disse, que é isto? Estava ali parado e pensei, o que está sucedendo? Olhei para baixo e ali estava recostado e ao mesmo tempo aqui parado. Pensei, isto é demasiado estranho. Eu não entendo. E aqui estavam estas damas dizendo, nosso precioso irmão, e estavam me abraçando. Agora elas eram verdadeiras damas em todo sentido. Agora, meus irmãos, perdoem-me por relatar isso. Porém, se vocês escutassem um médico, se nós aqui não temos mentes limpas, então não somos cristãos. Eu sempre tenho vivido limpamente, Deus o sabe. Quando eu era menino, o anjo do Senhor me disse que não desonrasse meu corpo, que não fumasse nem bebesse. Isso é a verdade, pela graça de Deus tenho cumprido com isso. Mesmo quando era pecador, não andei com mulheres. Porém, qualquer homem que abrace uma mulher, sendo ele feito de células masculinas e ela de células femininas, sempre há uma sensação. Não importa quem seja você. E não me trate de dizer que não é assim, sendo você uma pessoa santa. Porém, ali não foi assim. Porque ali não há distinção de células. Ali não podemos pecar porque existe uma mudança. O que eu sentia era somente um amor fraternal para com essas damas. Mesmo por meio da graça pela qual as olhavas, eu creio que uma mulher justa, que ocupe seu lugar e saiba portar-se como uma dama, ela é semelhante a uma joia sobre a terra. Eu amo toda coisa que tem graça e elegância, como a dama que se mantém em seu lugar e se esforça por ser uma dama. Ela é como uma escultura de honra. Creio isso verdadeiramente. Porém, uma que não é assim é como a diferença entre Cristo e o anticristo. Não dá para comentar. Me agradam as coisas naturais, como, por exemplo, um cavalo fino, um cavaleiro elegante ou qualquer outra coisa, como uma colina formosa, uma dama formosa, um cavalheiro bem apresentável, qualquer coisa que seja conforme a criação original de Deus. Sempre tenho admirado isso. E essas damas eram perfeitas. E não importava quanto me abraçavam e eram mulheres. Vocês entendem? Porém, nunca poderia haver pecado. Não havia glândulas masculinas nem femininas, graças a Deus. Elas eram completamente minhas irmãs. Vi que todas eram muito jovens e olhei minhas mãos e eu também era jovem. Agora, quando eu era jovem, uma vez na barbearia, o barbeiro me lançou ácido fênico na cabeça. E me caiu todo o cabelo desde jovem. E desde então sempre tenho sido propenso aos resfriados, porque a pele sofre, o crânio é muito delicada. Ou sobre o crânio, né? É delicada. As raízes do cabelo ainda existem, porém, como foram queimadas com este ácido, então o cabelo nunca poderá crescer. Faz muitos anos fui com minha esposa e comprei uma peruca, um pedacinho de cabelo para cobrir-me, porém tinha vergonha de usá-la, porque se via que era algo falso e eu não queria ter nada falso. Então propus usar uma boina e o fiz por algum tempo. Porém, sabe você o que fizeram? Começaram a me chamar o bispo. Ele resfriava demais, né? Isso sim foi o cúmulo. Então disse, nem uma coisa nem outra. Então preferi a sofrer com o resfriado. E apenas em abrir as janelas um pouquinho e entrar a brisa suave, de repente já tenho o resfriado. Uma vez fui ao médico para saber o que dizia, e ele me disse, olhe, os poros da pele estão abertos e você sua durante a pregação e logo o ar bate. Isso produz o germe do resfriado nas fossas nasais. Logo, essa substância desce sobre a garganta e no dia seguinte você está bem rouco. Assim sendo, vocês, irmãos, que têm cabelo, devem estar muito agradecidos, correto? E logo é a mesma coisa com os dentes. Haverá de conseguir dentes postiços ou seguir sem dentes. Um dia, não é?
Agora, eu não creio que possa afetar a um homem se ele quer pôr uma destas perucas de homem. Seria igual às mulheres pondo esta cabeleira que usam para arrumar seu cabelo. Porém, ambos dependem do motivo por que o estão fazendo. Porém, estando ali parado, toquei em minha cabeça com a mão e tinha meu cabelo novo. Tinha o meu cabelo novo. Eu era jovem. Agora, muitos de vocês se recordam. Peraí. Então olhei ao longe, ali estava meu cabelo novo. Eu era jovem, disse, não é estranho, aqui estamos. Então olhei ao longe e vi a minha primeira esposa, Esperança, a Hope, né? Vocês sabem que ela morreu aos 22 anos e todavia era tão formosa como antes. Muitos de vocês se recordam dela. Tinha olhos negros e cabelo negro que lhe caía por todas as costas, era alemã. E pensei, agora quando ela chegar vai me chamar por meu nome, Bill. Eu sei que quando ela chegar vai me dizer, Bill. E observava cada uma dessas damas que passavam. Cada uma me abraçava e me dizia, nosso precioso irmão, estamos tão contentes de vê-lo. E vi que cada uma estava vestida igual, porém tinham seu cabelo de diferentes cores, algumas de cabelo ruivo, e outras de cabelo loiro, e umas de cabelo negro. Passavam e todas eram jovens. Então, quando ela chegou, eu pensei, vou ver o que vai me dizer. E me olhou e me disse, oh, nosso precioso irmão. E se abraçou, e logo se distanciou, e chegou outra e me abraçou. Ouvi um grande ruído e olhei para essa direção e ali havia correndo um grande número de varões jovens, como de 20 anos. Tinha cabelo escuro, ruivo, etc. E cada um estava vestido com uma vestidura branca, estavam descalços e chegaram e me abraçaram, dizendo, nosso precioso irmão. Voltei a vista e ali estava ainda na cama e pensei, isto em verdade é estranho. E nesse momento uma voz me começou a falar e nunca vi de onde vinha. Disse, tu tens sido reunido com tua gente. Tua gente, esse corpo. Tu tens sido reunido com tua gente. Logo os homens me levantaram e me colocaram sobre um lugar alto, assim, elevado, diz, por que tem feito isso? A voz disse, sobre a terra tu foste um líder. Então disse, eu não entendo isso. E a voz me estava falando, porém, nunca vi de onde vinha, porém, estava mais acima falando-me. Disse, se eu tenho morrido, eu quero ver a Jesus. Ele foi toda a minha vida agora, quero vê-lo. A voz disse, não o podes ver agora. Ele todavia está mais acima. Vê você? Isto foi debaixo do altar, no 6º lugar, o lugar onde vai o homem. Todavia não era o 7º lugar onde estava Deus, era o 6º lugar. Ali estavam todos, estavam passando, parecia que havia milhões. Eu nunca havia visto tanta gente. E eu ali estava sentado, e essas pessoas passavam abraçando-me, chamando-me irmão. Então a voz diz, tu tens sido reunido com tua gente, como foi Jacó. E perguntei, todos esses são minha gente? São todos esses branas? Ele disse, não, são teus convertidos a Cristo. E olhei muito bem e havia uma dama muito formosa, a qual veio e me abraçou. Todos eram quase da mesma idade. E ela veio e me abraçou e disse, oh, meu precioso irmão, me olhou e pensei, parece um anjo. E passou. Então a voz me perguntou, não a conheces? Respondi, não a reconhecia. Disse, tu a conduziste a Cristo quando tinha mais de 90 anos, lá na terra. Sabes por que te tens tanto amor? Disse, essa jovem tão formosa tinha mais de 90 anos? Disse, ela agora jamais poderá mudar. Por isso está dizendo, precioso irmão. Pensei, e disto tinha eu temor? Estas pessoas são reais? Não iam para nenhuma parte, não estavam cansadas de estar ali?
E disse: por que não posso ver a Jesus? Disse: algum dia ele virá e virá a ti primeiro e tu serás julgado. Estas pessoas são teus convertidos que têm se guiado. Disse: e por ser um líder tem que ser julgado? Respondeu: sim. Então disse: todo líder tem que ser julgado desta maneira. Respondeu: sim. Perguntei: e São Paulo? Disse: ele terá de ser julgado com os seus. Então disse: e se o grupo dele entra, então os meus também. Porque tenho pregado exatamente a mesma palavra. Ele batizou em nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei, e nesses momentos milhões gritaram uma só voz: nisto estamos confiando. Pensei, se eu soubesse disto antes de vir aqui, eu haveria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder esta oportunidade, vejam. Então ele disse: algum dia ele virá. Agora ali não sabemos, não bebemos, não comemos, nem dormimos. Todos são iguais. Não é isso perfeito? É algo além do perfeito. Não é sublime, mas está além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente, quando chegarmos ali, haveremos chegado onde devemos chegar. Pensei agora: se isto é tão perfeito, então como será mais adiante? E depois, então? Se a sexta dimensão é tão perfeita, e depois, então? Agora, esses aqui não são filhos de Agar com Abraão. São filhos de Sara com Abraão. Não são sobrinhos de Abraão, são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Então, Jesus fez o mesmo. Ele abriu o caminho para os céus, levando o seu próprio corpo. E a grande pergunta agora é: o que fazer? Aí, irmão Brana vem: aplique o sinal em sua casa com o quê? Com tanto amor. É o sinal 129, 130. Mensagem sinal, parágrafo 109, 130. Aí vamos cantar, de pé. Somente crer. O tempo não dá para a gente sempre fazer conforme deveria ser. Somente crer. Somente crer. Tu é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tu é possível. Senhor, agora nós vamos para esse intervalo, para casa. Logo estaremos aqui vendo um pouco de Deus escondido em simplicidade. Ouviremos um pouco da voz do profeta. E logo o Senhor sabe o que há de melhor para os teus filhos. Guarda-nos nesse período, em todos os instantes da nossa vida. E que cada irmã, cada irmão, guarde isso no seu coração. É a igreja que sofre, é a igreja que não tem condição. Essa é que é a esposa. Não é a que estava fértil, mas é aquela que Deus tem que fazer o milagre. É aquela que Deus tem que transformar. Senhor Jesus, nós temos crido na vinda do Senhor. Temos crido nesta mensagem. Somos convertidos de William Branham a Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Houveram os convertidos de Paulo, os convertidos de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero,
de Wesley, agora de Pranas. Tudo a Cristo Jesus. Agora, Senhor, põe a tua mão saradora, curadora, inclusive sobre quem vai usar essas peças de roupa. O livro de oração sempre está diante do Senhor. O plenário, toda a igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja guardada no entrar e no sair, hoje e todo sempre. Amém. Amém.